A fala também ficou nesse processo de eu precisar aprender a falar mais devagar. O hábito também que eu tô tendo agora é de escrever, até para fortalecer o meu músculo do lado direito, porque começando mais um vídeo para vocês, gente. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Flávia e eu conto um pouquinho aqui para vocês como foi ter um AVC isquêmico com 30 anos. Gente, eu vou dar um relato aqui pra vocês bem breve de como eu tô me sentindo. Eu tô vendo que os vídeos eles estão alcançando algumas pessoas, um número bem significante, né? Então eu acho que é válido a gente vir aqui e conversar um pouquinho. Gente, eu estou super bem. Dia 18 de julho agora fez 7 meses pós AVC isquêmico, né? Não, 7 não, 6 meses, né? Eu tive dia 18 de janeiro... Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6 meses aí pós AVC isquêmico. E eu vou falar pra vocês que eu tô super bem. Eu sinto ainda algumas dores no braço, principalmente no braço, né? Aquele choque, eu sinto dor sempre pra dentro do braço, né? Então, aqui e aqui também eu sinto bastante dores. No meu último exame de sangue, meu colesterol deu ok, mas ainda assim tenho que abaixar mais um pouquinho, porque deu 95, né? E 95, pra quem não tem nenhum problema de saúde, nenhum relato, tá ok. Mas pra quem tem uma doença pré-existente, como eu tenho, né, que é o AVC, tem que ser abaixo de 75. Então, gente, ó, é muita luta. Tentar melhorar a alimentação. No mês passado, né, que eu passei no médico, foi em junho, eu tive a alta, né, para poder fazer atividade física, então fazer caminhada, fazer academia, só que sem puxar peso, né, então fazer uma bicicleta, fazer mais um cardio bem tranquilo, eu posso fazer. Então, já coloquei na cabeça uma meta, que no final desse mês de julho eu vou me matricular na academia, e eu vou trazer essa nova rotina pra mim, porque é muito novo tudo ainda. Eu até comprei um tênis de academia, de fazer caminhada, porque nem esse eu tinha, gente, porque não fazia parte da minha vida a atividade física. E o médico falou que é muito importante para controlar o colesterol, para poder fortalecer o meu músculo, né? Não é mais uma questão de estética, vamos dizer assim, é mais uma questão de saúde mesmo. Eu fico muito cansada, às vezes eu sinto ainda meu coração sair fora do ritmo, que quem me acompanha lá do primeiro relato sabe que o meu sintoma, ele começou dessa forma. Então, ele começou com as dores no peito, fortes dores no peito, parecia que meu peito saía, meu coração saía fora do ritmo, e de fato deu um pouco de arritmia, né, no começo. Só que como eu dependo do SUS, tudo demorou muito, né? Então, todos os exames, enfim, eu passei em outubro na médica, ela tinha já me passado alguns exames para fazer do coração, só que em janeiro eu não tinha feito ainda todos os exames e me deu o AVC. Então, foi um processo muito lento também do SUS, que talvez, se tivesse feito, né, ainda dentro de 2024, a gente poderia prevenir muitas coisas, né? Então, a gente não sabe exatamente, mas foi dessa forma. Então, eu ainda sinto, né, essa taquicardia que eu falo que dá, eu tô... Foi o quê? Foi na quarta-feira? Hoje é sábado, tá, gente? Hoje é dia 19 de julho que eu tô gravando esse vídeo. Foi na quarta-feira, eu tava lavando o quintal e aí me deu, né? Me deu uma sensação estranha, parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia, sabe, acontecer alguma coisa. E aí eu até liguei pra minha mãe, fiquei de chamada de vídeo com ela, porque eu tava sozinha com as crianças, e eu falei, mãe, eu não tô me sentindo legal, né? Então, assim, tem muitas coisas que acontecem, mas é muito esporádico, assim, não é toda vez que eu me sinto assim, não... Tá controlável, vamos dizer assim. Continuo tomando o AS e o Simvastatina, né, gente, que é um tratamento que eu vou fazer pro resto da vida. No dia 24, eu tenho hematologista, que é um dos médicos mais importantes para eu passar agora.
porque é através dele que eu vou descobrir se a minha família teve algum caso genético, né, de AVC com uma idade tão prematura assim, porque não é comum um AVC aos 30 anos. Então, se for genético, eu vou tomar remédio pro resto da vida, mas se não for, e se for um caso isolado, que foi por conta do hormônio, né, por conta do DIU, que eu estava com o DIU, agora eu retirei ele, eu tirei no mês passado. Se for por conta disso, a gente vai ver certinho o desmame do remédio. Mas assim, não é nada certo, porque precisa ser investigado com muita certeza, né, gente? Aconteceu tudo no mês de junho, gente, tudo no mês de junho. Eu passei no ginecologista, passei na clínica geral, passei no neurologista. Eu estou na fila de espera ainda para fazer a angiorressonância, que é a ressonância que vê por que eu sinto muitas dores de cabeça, mas confesso para vocês que depois que eu retirei o DIU, que meu corpo estabilizou de fato, eu não tive mais dor de cabeça, gente. Na semana que eu retirei o DIU, 2 semanas, eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. Gente, vocês não têm noção, eu passei muito mal. Mas é porque, na verdade, o Dilquilena, o Quilena, ele tem ainda uma dosagem de hormônio, por mais baixa que seja, tem uma dosagem de hormônio, que é o que controla ali, né, o nosso período menstrual. Então, ele ajuda muito, né? Por mais que ele tenha 0,0 menos que o Mirena, ele tem hormônio. Então, quando tirou do meu corpo deu uma big de uma estranhada e eu fiquei super estranha de fato, gente. Passei muito mal, tive muita náusea, muito enjoo, assim, muita dor de cabeça, muita fraqueza também, sabe, irritabilidade também. Eu fiquei um mix de emoções, assim, é como se de fato eu tivesse de TPM vezes 3, sabe, triplicou o sentimento que eu, assim, de sintomas e emoções também, né, que deu uma desregulada. Mas depois que o meu corpo, eu acho que acostumou, né, sem o DIU, eu fiquei super bem. Então, e as minhas dores de cabeça, consequentemente, foram embora junto com ela. Então, eu acho que pode ser por conta do DIU, mas não é certeza, eu preciso fazer essa angiorressonância também, porque ela vai lá nas micropartículas ali do cérebro, das veinhas mesmo, sabe? Ela é bem mais invasiva do que uma ressonância normal e ela vai investigar. Então, para quem sofre de muita dor de cabeça, para quem sofre de enxaqueca, seja no período hormonal ou não, quem tem dor de cabeça todos os dias, que no meu caso, eu não precisaria necessariamente estar dentro do período hormonal ali, menstrual, para poder sentir a dor de cabeça. Eu acordava com dor de cabeça. Então, eu fui conhecendo o meu corpo, eu tive a oportunidade também de, nesse tempo, nesses meses, pessoal, conhecer mais o meu corpo, sabe? Então, eu sempre estava atenta aos detalhes, sempre estava atenta ao que estava acontecendo, e se tinha alguma coisa diferente acontecendo comigo, eu conseguia identificar. Então, as dores de cabeça, quando eu acordava com a dor de cabeça, eu comecei a notar que aqui à noite eu começava a segurar muito. Então eu falei, gente, será que eu tô com bruxismo? Será que eu, né? Porque assim, às vezes eu acordava segurando aqui, gente, de verdade. Então eu comecei a observar, segurava aqui de noite, sabe? Aqui. E aí eu acordava com a dor de cabeça. E aí eu tenho, né, as plaquinhas de bruxismo, porque na época, na verdade, essas plaquinhas de clareamento, mas elas servem também para quem tem bruxismo, a minha dentista falou. Então eu podia usar. E eu comecei a usar as plaquinhas, gente. Maravilhoso. Eu parei de acordar com dor de cabeça. Então, assim, nem sempre é hormonal, nem sempre é alguma coisa que, sabe, tá acontecendo. Às vezes é só um ajuste. Então, nesse período, eu consegui identificar muitas coisas no meu corpo que eu pude ficar mais, com um feeling mais, sabe, mais atento. E isso é muito importante, gente, porque, infelizmente, a gente só consegue se olhar pra dentro, por dentro, quando acontece alguma coisa com a gente, né? Então,
Se a gente tivesse esse feeling mais afinado, se a gente tivesse esse olhar de mais amor, de autocuidado, talvez a gente não precisaria passar por tudo isso, sabe? Às vezes seria realmente só um ajuste. Tem coisas que não acontecem por acaso, né? Então, se a gente tiver, né, esse autoconhecimento, esse autocuidado com a gente mesmo, a gente consegue se olhar com mais amor. Para vocês terem uma ideia, nesse processo todo, eu tô fazendo terapia, né? Tô cuidando do corpo, da mente e do espírito, de fato, né? E na minha terapia, eu falo muito pra ela que antes eu era muito acelerada, sabe? Eu falava muito rápido, eu tinha necessidade de fazer tudo muito rápido. Tipo, eu tinha pressa pra muita coisa. Então, quando acontece esse tipo de coisa com a gente, você se pega no sentido de que se eu falar depressa agora, eu vou me embolar pra falar. Porque foi uma das sequelas que eu fiquei, né? Que foi como é o isquêmico, atingiu, né, o lado esquerdo do cérebro, que também tem essa questão da fala, por isso que eu sinto dores no braço, na perna, né? Então, se eu falar muito rápido, eu não vou conseguir falar, né? Então, já aconteceram situações de que no trabalho, de eu estar sob pressão e eu precisar falar, e eu simplesmente não consegui falar. E como todo mundo conhece o meu caso, o gerente entendeu, e na hora que ele percebeu que eu estava engasgando muito para falar, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, depois a gente conversa. Então tem situações que se eu tiver muito nervosa, ou se eu precisar falar muito rápido, ou respostas rápidas, respostas imediatas, eu não vou conseguir te dar. Então, quando as pessoas me perguntam as coisas, me pegam de surpresa, às vezes são pessoas desconhecidas, né? As pessoas ficam meio assim, parece que eu não quero dar atenção, mas não é. Às vezes é só uma questão mesmo, porque eu penso, eu sei a resposta, mas não sai. Então, você conversando comigo aqui, não dá pra perceber. Porque primeiro, porque eu estou tranquila, e segundo, porque eu tô falando super devagar, no sentido de não tô atropelando as coisas, né? Então, são processos, né? Então, no AVC isquêmico, a única sequela aparente que eu notei em mim foi a boca, na hora que eu dou risada, puxa mais pro lado esquerdo do que pro lado direito. Meu marido fala que não dá pra perceber, tá, gente? Mas eu, quando dou risada, principalmente na foto, dá pra perceber que o meu lado esquerdo puxa muito mais do que o meu lado direito, tá? A fala também ficou nesse processo de eu precisar aprender a falar mais devagar. Olha que absurdo, gente. Aprender a falar mais devagar. Então, isso foi um processo que eu tive que fazer dentro da minha terapia, né? E a minha terapeuta é maravilhosa, ela é super calma, ela é tranquila, e isso tudo eu precisei ajustar em mim, né? Então, tomar um banho mais demorado, cuidar mais de mim, olhar mais pra dentro de mim. Então, um hábito também que eu tô tendo agora é de escrever, até pra fortalecer o meu músculo do lado direito, porque eu sou destra, né? Então eu escrevo com o lado direito e colocar pra fora tudo aquilo que eu sinto, sabe? Então foi um exercício muito importante também que eu trouxe como um novo hábito depois desse processo. Eu tenho feito meditação, eu tenho feito aula de yoga, né? Que é muito importante pra mim também. Desacelerar o meu ritmo. Quando a gente de fato passa por essa situação, a gente de fato precisa aprender a desacelerar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse seu like, desse seu joinha. Se inscreve aqui no canal pra gente crescer ainda mais a nossa família. E seja bem-vindo, e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu prometo que eu volto mais vezes. Com carinho, Flávia.